Top 10 Atiradores Mortais. Em 10º lugar, Chuck Mawhine. 103 mortes. Charles Benjamin Chuck Mawhine foi um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, que serviu por 16 meses nas Forças Armadas durante a Guerra do Vietnã. Como franco-atirador, Mawhine é acreditado com 103 mortes confirmadas e com 216 mortes prováveis. Mawhine era filho de um veterano do Corpo de Fuzileiros Navais na Segunda Guerra Mundial, e ingressou nos Fuzileiros Navais após se formar no ensino médio em 1967. Após frequentar a escola de franco-atiradores Scout em Camp Pendleton, Mawhine foi designado para o 1º Batalhão, 5º Fuzileiros Navais, 1ª Divisão de Fuzileiros Navais no sul do Vietnã, onde mais tarde foi transferido para o pelotão de franco-atiradores. Trabalhando com várias unidades militares e forças policiais, as proezas de Mawhine no Vietnã se tornaram lendárias. Em um encontro, Mawhine foi creditado até mesmo por eliminar um pelotão inimigo inteiro de uma só vez. Mawhine não tinha escrúpulos em relação à natureza de seu trabalho e sentia que suas ações ajudaram a salvar muitas vidas americanas. Após ser declarado com fadiga de combate, Mawhine foi posteriormente transferido para os Estados Unidos, onde atuou como instrutor de tiro em sua antiga base, localizada em Camp Pendleton. Mais tarde, ele deixou o Corpo de Fuzileiros Navais em 1970 e trabalhou no Serviço Florestal dos Estados Unidos até a aposentadoria. Mawhine nunca mencionou ou discutiu suas realizações com a família ou amigos, preferindo manter silêncio sobre seu tempo nos Fuzileiros Navais. No entanto, em 1991, as proezas de Mawhine foram relatadas pelo colega franco-atirador Joseph Ward em seu livro Querida Mãe, O Vietnã de um Franco-Atirador. Após documentação comprovar que Mawhine teve 103 mortes confirmadas durante a guerra, ele foi oficialmente reconhecido como tendo o maior número de mortes registradas na história dos fuzileiros navais. Em 9º lugar, Adelbert Evaldron. 109 mortes. Adelbert Evaldron III foi um ex-atirador de elite do Exército dos Estados Unidos, que serviu na 9ª Divisão de Infantaria durante a Guerra do Vietnã. Antes de servir no Exército, Valdron passou aproximadamente 12 anos na Marinha dos Estados Unidos. Ao se transferir para o Exército, ele foi designado para barcos PBR para patrulhar o delta do Mekong no Vietnã. Em menos de 8 meses, Valdron acumulou incríveis 109 mortes de inimigos. Em uma ocasião, Valdron supostamente abateu um soldado inimigo a mais de 820 metros de seu barco em movimento. Por sua dedicação, comprometimento e bravura, Valdron recebeu a Cruz de Serviço Distinto, em 2 ocasiões separadas, uma estrela de prata, 3 estrelas de bronze e uma citação de unidade presidencial. Após deixar o Vietnã, Valdron foi posteriormente designado para Fort Benning, Geórgia, onde atuou como instrutor de tiro para o exército. No entanto, a estadia de Valdron na Geórgia foi de curta duração, pois ele deixou o exército em 1970, depois de alcançar a patente de sargento. Ele faleceu em 18 de outubro de 1995, aos 62 anos. Ele está sepultado no Cemitério Nacional Riverside, em Riverside, Califórnia. Em 8º lugar, Henry Norwest. 115 mortes. Henry Duke Norwest foi um franco-atirador canadense conhecido por suas proezas na Primeira Guerra Mundial. Nascido em Fort Saskatchewan, Alberta, em 1º de maio de 1884, Norwest trabalhou como vaqueiro, participante de rodeios e, eventualmente, na Real Polícia Montada antes de se juntar ao exército canadense em 1915. Embora inicialmente dispensado por má conduta, apenas 3 meses após o início de sua carreira militar, ele mais tarde se alistou novamente sob um nome diferente, e foi designado para o 50º Batalhão de Infantaria Canadense. Em menos de 3 anos, Norwest acumulou 115 mortes confirmadas.
Devido ao seu notável conhecimento de táticas de furtividade e camuflagem, Northwest frequentemente era enviado em missões de reconhecimento no coração da Terra de Ninguém. Ele foi premiado com a Medalha Militar em função da Batalha de Vinhead, por seu heroísmo. Apesar de suas habilidades notáveis e devoção inabalável à sua unidade, Northwest nunca viu o fim da Primeira Guerra Mundial. Apenas 3 meses antes do fim dos combates, Northwest foi avistado por um franco-atirador alemão, e morto antes que pudesse revidar, em 18 de agosto de 1918. Ele foi posteriormente enterrado no cemitério da extensão da igreja de Varvilliers, na França. Sua espingarda apelidada de Roy's Rifle, está atualmente em exibição no Museu do Regimento de Calgary, no Canadá. A Gal Gadot tá procurando quem não deixou o like. Corre, aproveita e se inscreve no canal. Em 7º lugar, Chris Kyle. 160 mortes. Christopher Scott Kyle foi um franco-atirador dos Navy SEALs dos Estados Unidos que serviu em 4 turnos de serviço no Iraque. Kyle nasceu em Odessa, Texas, em 8 de abril de 1974, filho de Wayne e Debbie Lynn Kyle. Após trabalhar como fazendeiro, competidor profissional de rodeios e vaqueiro, Kyle mais tarde ingressou na Marinha dos Estados Unidos, após sofrer uma lesão que encerrou sua carreira como competidor de rodeio. Depois de passar por uma cirurgia para reparar seu braço, Kyle recebeu um convite para o treinamento de demolição subaquática básica. Mar, Ar, Terra, em Coronado, Califórnia, 1999. Mais tarde, designado para o elemento de franco-atiradores da SEAL Team 3, Kyle se viu rapidamente em meio a ações intensas em todo o Iraque. Durante seus 4 turnos de serviço, Chris Kyle acumulou 160 mortes confirmadas no Iraque, em locais como Ramadi, Fallujah e Bagdá. Devido ao seu status lendário, insurgentes na região o apelidaram de Shaita ar-Ramadi, que se traduz como o Diabo de Ramadi. Insurgentes iraquianos até ofereceram uma recompensa de $20 mil pela cabeça de Kyle, que mais tarde foi aumentada para $80 mil antes do fim de sua carreira. Kyle também era conhecido por seus tiros incríveis, o mais longo deles sendo um abate a mais de 1.900 metros, com um rifle de franco-atirador Macmillan TAC 338. Após deixar o serviço militar, com a patente de chefe de sargento em 2009, Kyle retornou para casa e se tornou uma figura proeminente em ajudar ex-militares que sofriam de transtorno de estresse pós-traumático, na transição para a vida civil. Infelizmente, em 2 de fevereiro de 2013, Kyle e seu bom amigo, Chad Littlefield, foram assassinados por Ed Ray Routro, outro veterano de guerra, enquanto visitavam um campo de tiro no condado de Herat, no Texas. Um serviço memorial foi realizado para Kyle, no Cowboys Stadium em Arlington, Texas, antes de ele finalmente ser sepultado no cemitério do estado do Texas em Austin. Até hoje, Kyle é considerado um dos franco-atiradores mais eficazes e letais a terem servido nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Em 6º lugar, Vasily Zaitev. 242 mortes. Vasily Grigorievich Zaitev foi um franco-atirador soviético que serviu no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é acreditado com mais de 242 mortes confirmadas. Nascido em Yelenskoye, Governadoria de Orenburg, em 23 de março de 1915, Zaitev teria aprendido sua habilidade de tiro com seu avô nas montanhas dos Urais. Depois de se formar na faculdade e trabalhar brevemente em Barbarossas, Zaitev se voluntariou para se juntar às linhas de frente, onde foi designado para o 1047º Regimento de Rifles da 284ª Divisão de Tons, posição, e por sua habilidade engenhosa de cobrir grandes áreas a partir de apenas algumas localizações estratégicas, uma tática posteriormente chamada de U-6. Ao longo da Batalha de Stalingrado, recebeu o título de Herói da União Soviética. Até os dias de hoje, ele continua sendo um dos franco-atiradores mais letais da história moderna.
Em quinto lugar, Lyudmila Pavlichenko. 309 mortes. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko foi uma franco-atiradora soviética que serviu no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é creditada com incríveis 309 mortes durante sua carreira militar. Nascida em Bila 4, aos 58 anos, após sofrer um derrame. Ela foi enterrada no cemitério Novodevichy em Moscou. Até os dias de hoje, Pavlichenko continua sendo uma das franco-atiradoras mais letais da história moderna, e é considerada a franco-atiradora feminina de maior sucesso de todos os tempos, recebendo várias medalhas de campanha e a Ordem de Lenin 2 vezes, bem como o título de Heroína da União Soviética. Em quarto lugar, Carlos Ratchcock, 93 mortes confirmadas, 400 estimadas. Carlos Norman Ratchcock foi um franco-atirador do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que serviu durante a Guerra do Vietnã, e é creditado com 93 mortes confirmadas. Nascido em Little Rock, Arkansas, em 20 de maio de 1942, Ratchcock teve contato com o tiro desde jovem, já que sua família dependia muito da caça para obter alimentos. Aos 17 anos, Ratchcock se alistou nos Fuzileiros Navais, realizando seu desejo de infância de servir no exército. Depois de ser implantado no Vietnã nos anos 60, Ratchcock inicialmente serviu como policial militar, antes de ser transferido para o pelotão de franco-atiradores do capitão Edward James Land. Land, impressionado com a habilidade natural de tiro de Ratchcock, particularmente porque Ratchcock havia vencido a prestigiosa Copa Wimbledon de tiro de longa distância em 1965, sentiu que Ratchcock tinha um talento natural para o serviço de franco-atirador. Ratchcock assumiu seu novo papel com entusiasmo e, em pouco tempo, acumulou impressionantes 93 mortes. Devido à dificuldade de confirmar mortes na época, no entanto, estimativas modernas colocam o número de mortes de Ratchcock entre 300 e 400 soldados inimigos durante sua passagem pela guerra. As façanhas de Ratchcock levaram o exército norte-vietnamita a oferecer uma recompensa de $30 mil por sua cabeça devido ao grande número de homens perdidos para esse guerreiro solitário. Ratchcock até ganhou o apelido de Long Trang, que se traduz para atirador de penas brancas em vietnamita, devido à pena branca que ele sempre usava na aba de seu chapéu. Ratchcock realizou uma variedade de missões lendárias, incluindo uma missão para matar um general do PAV, uma missão liderada pela CIA, na qual ele rastejou 1.500 jardas ao longo de 4 dias e 3 noites sem dormir ou comer para fazer seu disparo. Outras realizações incluíram abater uma líder feminina do Vietcong conhecida como The Apache, que havia torturado numerosos soldados americanos, bem como matar um franco-atirador inimigo de elite conhecido como The Cobra. Neste último, Ratchcock matou o franco-atirador inimigo, que havia sido enviado para matar Ratchcock especificamente, antes que ele pudesse reagir, enviando sua bala pelo escopo do inimigo, um tiro quase impossível. Infelizmente, Ratchcock foi mais tarde evacuado do Vietnã, depois de sofrer ferimentos graves causados por uma mina antitanque que atingiu seu veículo. Após retornar aos Estados Unidos, Ratchcock ajudou a estabelecer a Escola de Franco-Atiradores dos Fuzileiros Navais na Virgínia, e dedicou grande parte de sua vida restante a treinar futuros franco-atiradores para as forças especiais e unidades policiais, na arte do tiro de precisão. Devido às graves queimaduras causadas pela explosão, Ratchcock nunca mais voltou ao Vietnã. Depois de lutar contra anos de esclerose múltipla, Ratchcock faleceu em 22 de fevereiro de 1999 em Virginia Beach, na Virgínia. Ele foi enterrado no cemitério Memorial Woodlawn em Norfolk, Virgínia. Em terceiro lugar, Francis Pagamagabo, 378 mortes. Francis Pagamagabo foi um franco-atirador canadense que serviu na Primeira Guerra Mundial. Ele é acreditado com 378 mortes de inimigos. Ele nasceu na reserva da Primeira Nação Chavanaga em Nobel, Ontário, em 9 de março de 1891, filho de Michael e Mary Contin Pagamagabo. Após o início da Primeira Guerra Mundial,
Pagamagabo se voluntariou para o serviço militar e foi designado para a Força Expedicionária Canadense em 1914, e posteriormente realocado para o 23º Regimento Canadense. Implantado em fevereiro de 1915 com o 1º Batalhão de Infantaria Canadense, Pagamagabo rapidamente entrou em ação durante a Segunda Batalha de Ypres e a Batalha do Somme em 1916. Devido às habilidades de tiro de precisão desenvolvidas em sua juventude, devido à caça em sua área local, Pagamagabo rapidamente desenvolveu uma reputação por ser um franco atirador feroz. Corajoso e fiel aos seus colegas soldados, Pagamagabo desempenhou um papel importante em inúmeras batalhas, ajudando seu batalhão a repelir inúmeras ondas de soldados alemães ao longo de sua carreira. Uma de suas maiores realizações ocorreu durante a Batalha de Scarpe, em 30 de agosto de 1918, quando sua companhia quase ficou sem munição lutando contra as forças alemãs. Enfrentando terra de ninguém sozinho, Pagamagabo trouxe suprimentos suficientes, de soldados mortos no campo, para sustentar sua unidade durante um último contra-ataque inimigo. No final da guerra, Pagamagabo foi creditado com 378 mortes confirmadas e conseguiu capturar mais de 300 soldados inimigos vivos. Depois de alcançar a patente de sargento-mor, Pagamagabo retornou ao Canadá, onde permaneceu parte da milícia do regimento Algonquin. Mais tarde, ele foi eleito chefe da tribo Parry Island e se tornou um ativista político em prol dos povos indígenas em todo o Canadá. Pagamagabo também se tornou chefe supremo do governo independente nativo, em 1943, e trabalhou como guarda em uma fábrica de munições em Nobel, Ontário, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele faleceu posteriormente na reserva da Ilha Parry em 1952 aos 61 anos. Em segundo lugar, Fedor Oklokov, 429 mortes. Fedor Oklokov foi um franco-atirador soviético que serviu com o Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi creditado com 429 mortes durante sua carreira. Nascido em 2 de março de 1908 na vila de Kreskaldzai, Rússia, Oklokov era um iacuto étnico dos setores do Extremo Oriente da União Soviética. Embora pouco seja conhecido sobre Oklokov, devido à falta de registros sobre sua vida, acredita-se que ele tenha se juntado inicialmente ao Exército Vermelho com seu irmão, que foi posteriormente morto em combate. Furioso com a perda de seu irmão, Oklokov supostamente jurou vingar sua morte, tornando-se franco-atirador e metralhador na frente oriental, frequentemente enviado sozinho para conduzir vigilância e reconhecimento dos movimentos das tropas inimigas. Oklokov foi creditado com 429 mortes apenas com um rifle de precisão, e incontáveis outras com armas automáticas. Sempre na linha de frente do combate, Oklokov sofreu 12 ferimentos graves durante sua carreira militar, sendo o 12º ocorrido em 23 de junho de 1944. Após ser atingido no peito durante um ataque a Vitebsk, Oklokov foi forçado a se recuperar em um hospital, pelo restante da guerra antes de finalmente ser dispensado vários meses depois. Apesar de ter sido rejeitado para o título de Herói da União Soviética, devido à sua etnia, a União Soviética posteriormente concedeu esse título honorário a Oklokov em 5 de junho de 1965. Quase uma década depois, ele também recebeu a Ordem de Lenin após sua morte prematura em 28 de maio de 1968, aos 60 anos. Em primeiro lugar, Simo Aya, 505 mortes. Simo Simona Aya foi um franco-atirador finlandês que serviu na Guerra de Inverno de 1939 a 1940, e é acreditado com 505 mortes confirmadas de soldados do Exército Vermelho. Nascido em Hautjärvi, província de Viipuri, Finlândia, em 17 de dezembro de 1905, em uma família de agricultores, Aya mais tarde ingressou na milícia voluntária finlandesa, conhecida como a Guarda Branca, aos 21 anos. Usando habilidades desenvolvidas em sua juventude em expedições de caça com seu pai, Aya participou em numerosas competições de tiro em toda a província de Viipuri, ganhando vários troféus por suas habilidades de tiro de precisão.
Com o início da guerra entre Finlândia e União Soviética em 1939, Aia atuou como franco-atirador na 6ª Companhia Finlandesa durante a Batalha de Kolaja. Com temperaturas 40 graus abaixo de zero, e camuflado em branco sólido, para se misturar com a neve e o gelo, Aia derrubou um soldado do Exército Vermelho após o outro, acumulando todas as suas 505 mortes em menos de 100 dias de combate. O feito incrível lhe rendeu o apelido de Morte Branca tanto entre seus companheiros quanto entre os soldados inimigos. Aia usava um rifle Sako M28-30 com mira de ferro. Ele também era conhecido por se embrenhar na neve para se proteger e equilibrar seu rifle, enquanto colocava pequenos pedaços de neve em sua língua para evitar que sua respiração revelasse sua posição ao inimigo. Em 6 de março de 1940, Aia foi gravemente ferido na mandíbula esquerda por uma bala perfurante disparada pelo Exército Vermelho. Depois de perder a consciência por vários dias, Aia acordou em 13 de março de 1940, o dia em que a paz foi oficialmente declarada entre as duas nações, com quase metade do rosto faltando devido ao tiro. Após a guerra, Aia foi promovido a segundo-tenente, e se aposentou do serviço militar. Aia posteriormente se recuperou de seus ferimentos e se tornou um caçador de alces e criador de cães, após a Segunda Guerra Mundial. Aos 96 anos, Aia faleceu em um lar de veteranos localizado em Hamina, 2002. Ele foi enterrado em Ruokolahti, Finlândia. Por seu serviço, Aia foi condecorado com a Cruz da Liberdade, 3ª e 4ª classe, juntamente com a Medalha da Liberdade, 1ª e 2ª classe, e a Cruz da Batalha de Kolaja. Até hoje, Aia continua sendo o franco-atirador mais letal da história mundial.